estou gravando o nosso artigo de hoje aqui na Praça da Matriz, de uma maneira bem informal, né? E o nosso tema de hoje é sobre a rodovia MG-050, que eu dei o título de Rodovia do Atraso, MG-050. Vocês vão saber por quê. Vamos lá. Buracos, depressões na pista, remendos, falta de sinalização ou sinalização inadequada e deficiente, obras na pista mal sinalizadas, atrasos recorrentes nos cronogramas de obras, principalmente na criação de terceiras pistas e de duplicação da rodovia, e pedágios e mais pedágios, em que não se nota um padrão de qualidade médio ou superior em todo o seu percurso, se comparado com o de rodovias semelhantes do estado vizinho São Paulo. Enfim, alguém poderia dizer que estamos falando de uma rodovia qualquer de Minas Gerais, mas não, estamos transitando pela primeira PPP, Parceria Público-Privada do Estado, que deveria servir de espelho, de modelo para as demais, sendo uma das principais rodovias de Minas, importante via de interligação interna e com o estado de São Paulo, transportando pessoas e escoando mercadorias e riquezas. Pode parecer exagero a descrição, mas é com o que se deparam os motoristas que trafegam pela mencionada via. Em feriado recente, ousei fazer uma viagem de Passos a Capitólio e sofri este trecho da rodovia, que não é muito diferente dos demais. Imagino quão desgastante deve ser para quem tem que viajar regularmente por esta rodovia, principalmente aqueles que o fazem por razões profissionais, como motoristas de caminhão e de outros veículos. Para não ser acusado de estar sendo injusto, observa-se que muitas melhorias foram e estão sendo executadas ao longo do percurso dessa importante via de transporte, mas ainda assim insuficientes para atender às atuais e futuras demandas que urgem, tais como a instalação da fábrica da Heineken em Passos e outras, que gerará tráfego mais pesado e intenso de caminhões em trechos de trânsito lento, tornando-os mais lentos ainda. É um gargalo bem próximo e anunciado. Reproduzo em seguida trechos de outros artigos por mim publicados e que retratam a importância da rodovia MG-050 para a região e para o estado de Minas Gerais, na circulação de pessoas, na geração de riquezas e no desenvolvimento regional, devendo merecer especial atenção das autoridades de todos os municípios por ela atendidos e do governo do estado. MG-050, vetor de desenvolvimento. Esse é um outro subtítulo. A rapidez e a segurança em seus diversos aspectos são fatores primordiais no transporte rodoviário, seja de pessoas ou de cargas, em um mundo que exige cada vez mais velocidade e presteza no atendimento de suas demandas. Estado vizinho nosso, São Paulo, potência econômica no país e na América Latina, já descobriu isso faz tempo e prioriza investimentos nos meios de transporte e na sua logística, possibilitando a rápida circulação de pessoas e de riquezas por suas vias e facilitando a conexão com o resto do mundo. Tudo isso, uma das razões de sua pujança e liderança econômica. Exemplo a ser seguido por Minas, o de São Paulo, se quisermos avançar no desenvolvimento econômico e social. Por óbvio, este não é o único fator de crescimento, e as realidades dos dois estados são díspares, mas a excelência dos meios de transporte está na sua base, é inafastável. Outro subtítulo. Quando da realização de estudos para a implantação da parceria público-privada na rodovia MG-050, a previsão era de fluxo inicial de 17 mil veículos por dia. Hoje, 10 anos após, isso foi em 2017, circulavam diariamente pelo sistema cerca de 33 mil veículos, aproximadamente o dobro. Consolidada como uma das principais vias de circulação, pessoas e mercadorias e de ligação do centro-sul-sudoeste de Minas com o estado de São Paulo, o mais rico da federação, a rodovia MG-050 e a PPP em curso devem demandar especial atenção por parte do poder público e dos políticos de toda a região por elas abrangidas, como fator de circulação e de geração de riquezas do seu entorno.
como contraprestação ao pedágio pago, não se pode também olvidar da segurança e do conforto que a concessionária deve proporcionar ao usuário, considerando-se o elevado número de acidentes graves e fatais que nela vem ocorrendo, desde a sua implantação. Outro subtítulo: gargalos e outros problemas. Um empreendimento de grande porte, como o da fábrica da Heineken, gerará impactos consideráveis em diversas áreas, tais como a ambiental, a social, a de logística, etc. Quanto a esta última, por exemplo, comenta-se que cerca de 300 caminhões transportando cerveja sairão da fábrica por dia, via rodovia MG-050. Serão caminhões indo e retornando pela mesma via, diuturnamente. A concessionária da rodovia, a Nascente das Gerais, já foi instada, tanto pelo Estado de Minas quanto pelo município de Passos, a se preparar para tal impacto, fazendo os investimentos necessários na via para suportar tal demanda, a fim de se evitar os já conhecidos gargalos de tráfego nas pistas simples e que já deveriam estar duplicadas. E isso para se ficar só nessa questão. Sem planejamento prévio, obviamente, problemas evitáveis surgirão. Outro subtítulo: MG-050, rodovia assassina. Poderia ser uma tragédia grega atualizada, mas não, é um drama mineiro mesmo. Diz a mitologia grega que as almas dos mortos eram transportadas deste mundo para o além, para o Hades, por um deus chamado Caronte, que só levava em seu barco as almas daqueles que pagavam uma espécie de pedágio. Daí o costume dos gregos antigos de colocar 2 moedas nos olhos do defunto nas cerimônias fúnebres daquela época. As almas dos que não pagavam ficavam a vagar por 100 anos às margens do rio que delimitava o território dos vivos e dos mortos. Após mais uma série de acidentes fatais na MG-050 nos últimos tempos, que ceifaram vidas que pagaram para transitar em segurança, com vida, obviamente, mas o que encontraram foi um pedágio para a morte, em flagrante descaso demonstrado pela concessionária da via pública e pelo Estado para com a vida de seus usuários. Destaco aqui algumas manchetes sobre a rodovia. Grave acidente na MG-050 deixa vítimas fatais. Acidente termina em morte na MG-050. Acidente mata 2 pessoas na MG-050. Acidente entre 2 carros na MG-050 em Itaúna deixa 3 mortos. MG-050 é apontada como mais uma rodovia da morte em Minas. E por aí vai. Rodovia da Morte MG-050 é a mais perigosa no território mineiro. Estes são apenas alguns dos 206 mil, sim, pasmem, 206 mil títulos encontrados em pesquisa no Google, de reportagens e matérias ligadas ao pedágio para a morte que se paga para transitar na rodovia MG-050. Por certo, os condutores dos veículos também contribuem para que ocorram acidentes, por imperícia, imprudência ou negligência. Mas até quando essas tragédias anunciadas continuarão a acontecer, sem que aqueles que exploram, administram e são os principais responsáveis pela segurança dos cidadãos e das vias públicas, nesse caso específico, a concessionária Nascente das Gerais e o Estado de Minas Gerais? Até quando isso vai continuar acontecendo para que tomem providências para enfrentar o problema e apresentar soluções que minimizem as mortes e os acidentes? Afinal, paga-se pedágio para transitar pela rodovia em segurança e não para nela ou por ela morrer. É isso aí. Vamos cobrar da concessionária, cobrar das autoridades, cobrar do Estado uma solução para mais este problema que enfrentamos diariamente. Saúde e paz a todos. Um grande abraço.